quero compartilhar uma palavra para que a gente possa fazer algumas reflexões sobre ela. Marcos capítulo 2. Marcos é um evangelho muito bom para você ler, porque ele é um evangelho rapidão, ele é um evangelho curto, ele é um evangelho... O João Marcos, que escreveu Marcos, o João Marcos, que era aquele cara que deu problema lá com o Paulo, não sei se você lembra dessa história. Ele é um cara que tinha escrito assim meio acelerado. Então, algumas histórias aqui ele só cita, né? Em Mateus e Lucas, e às vezes no livro de João tem a história mais bem contada. Então, se você fala assim, queria ler um livro da Bíblia, lê Marcos. Depois você vai ler. Mateus é mais comprido, Lucas é mais comprido. Acharam aí? Vamos ler? Marcos capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 12, é uma história que é até conhecida. E vamos ler, vai. Diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo para a multidão. Descobriram o eirado, é o telhado da casa, né? Eles descobriram o eirado no ponto correspondente ao que Jesus estava, e fazendo uma abertura, baixaram ele que jazia o doente. Na fé, Jesus disse ao paralítico: filhos, teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam sentados ali arrazoavam em seu coração. Por que ele fala desse jeito? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão nunca é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse: por que arrazoais sobre essas coisas no vosso coração? Como é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer para ele: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Muito bem, essa é a história, e eu quero dar algumas explicações para depois entrar na história mesmo. Jesus está começando o seu ministério, tá? Se você voltar aos capítulos, aparece João Batista batizando, Jesus vem, batizado por João Batista, tem até aquela situação que Deus se manifesta ali, vem uma pomba representando o Espírito Santo, e Deus fala: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Depois do batismo, Jesus passou pela prova de fogo, o Enem, para ele começar a vida ministerial, foi a tentação. A tentação de Jesus, que foram 40 dias no deserto, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Foi Deus que conduziu Jesus para ser provado na sua identidade, que é uma coisa que afeta todos nós até hoje na vida adulta, quando você não entende bem quem você é, e a gente não entende bem quem a gente é, geralmente porque a gente tem algum problema de paternidade e orfandade, tá? Porque quem forma a nossa identidade é a nossa casa. Às vezes a casa é complicada, a gente chama hoje de casa de filha, e ele nasce com crises de identidade, isso afeta ele, vai afetar o casamento dele, vai afetar a criação dele, e aí vai uma bola de neve nas gerações, porque lá atrás alguém não pegou esse menino e falou: você é meu filho, você é importante, você é top, você é uma bênção, e não trabalhou ali a identidade. Faz sentido isso para vocês? Quando Jesus estava no deserto ser tentado, Satanás falava assim: se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Tá vendo a identidade ali? Se você é filho de Deus, pula aí e dá ordem para os anjos pegar. Então Satanás estava provando, tentando Jesus na sua identidade. E Jesus passou pela prova, deu show em Satanás e se manifestou então como filho de Deus. Para você entender bem a sua identidade, você só precisa saber que você é filho de Deus. Você tem pai. Jesus era o único, depois ele virou o primeiro de muitos somos nós. Meu pai já morreu há alguns anos, pai excelente, e hoje eu tenho Deus que é meu pai. E se eu preciso de conselho de alguém mais velho, eu não tenho, eu sento, eu ligo, vamos tomar um café, vamos conversar. Então eu não permito que eu tenha crises, porque senão isso afeta as coisas que eu faço.
Né? Isso afeta tudo. Muito bem. Então Jesus ele é tentado, e aí Jesus começa a pregar. Aprenda uma coisa sobre Jesus. Jesus tomando cafezinho com os discípulos. Tem papo aqui, vamos ver quem ganhou os jogos, como é que está o resultado do brasileiro. Não. Tudo que Jesus faz, ele faz ligado à terra. Jesus não podia perder tempo. Ele sabia que a receita na terra era curta. Foi famoso na cidade, não tinha. Eu morava em Brasília, tinha uns doidos famosos que todo mundo tinha medo. Né? Lá perto de casa tinha um doido que ele passava com a lata dessas de tinta, cantando dentro da lata e a voz dele ecoava, todo mundo morria de medo desse doido. Não tinha os doidos famosos antigamente? Hoje eles estão na internet. Né? Hoje eles estão no Instagram, mas antigamente era na praça, era na rua, e as batalhas saíam correndo. Agora imagina Jesus passando pela cidade, esses dois famosos, Jesus libertando aí dos demônios, os paralíticos famosos, os leprosos famosos, Jesus curando todo mundo. Irmãos, aonde Jesus passava virava tumulto. E Jesus começou a fazer isso de propósito, porque ele queria pregar o Evangelho. Então eles faziam parte do plano de Jesus. Jesus curava as pessoas, mas ele sabia que o mais importante era a salvação das pessoas, era a vida eterna. Nós não achamos isso. A gente prefere a cura. As pessoas hoje preferem uma cura, o conforto, do que pensar na eternidade. Né? Mas muito bem, até que Jesus chega nesse lugar, Cafarnaum, que é a cidade onde Jesus passou a maior parte do ministério dele. Mas veja bem, tinha um grupo de pessoas que vivia onde Jesus vivia, que eram os religiosos da época. Porque eles queriam ver se Jesus era do bem ou do mal. No fundo, esses caras tinham boa intenção. Eles são igual tipo crítico de cinema, assim. Entendeu? Eles tinham boa intenção. Mas só que eles amavam mais a religião do que o fato de Jesus estar fazendo bem para as pessoas. E uma das nossas propostas aqui, irmão, nós não sermos religiosos, nós vivemos o Evangelho. Porque o Evangelho é vida de transformação. O evangélico é religioso. A igreja evangélica é uma religião. Nós fazemos parte. Mas o evangelho não é uma religião. Qualquer outra religião, a pessoa entendendo ali o que a religião fala, ela resolve mudar. Eu vou mudar minha alimentação, eu vou mudar meu comportamento. Ela entende com a mente dela e ela muda. Isso é o que a religião faz. Agora, o evangelho é um encontro com Cristo. Cristo nos muda por dentro. Porque quando nós temos um encontro com Cristo, nós nascemos de novo. Nós nos tornamos outra pessoa. Então não é uma mudança de hábitos, é uma transformação de vida. Por isso o Evangelho é completamente diferente de qualquer outra proposta religiosa do mundo da história. Tá? Agora, a igreja evangélica, ela acaba sendo uma religião como a igreja católica, qualquer outra. Mas se nós nos esforçarmos para viver o Evangelho, aí isso é vida e é realidade, que é a nossa proposta aqui. Bom, então Jesus está ali numa casa. E quando Jesus chega, a multidão chega, os religiosos estão dentro da casa, que a Bíblia fala que eles estavam sentados ali perto. E as pessoas começam a chegar. Então vamos voltar agora no texto e a gente vai tirando aqui algumas aplicações para a nossa vida, tá bom? Pelo texto fala assim, Jesus voltou para Cafarnaum, né? Ele foi de novo para lá e logo correu que ele estava em casa. Ou seja, logo o pessoal começou a falar: Jesus está aí, está na casa do fulano, Jesus está na casa do fulano. Ele voltou. É muito simples de entender, gente. Muito simples de entender. Nós estamos em Goiás. Então imagina que você está no fim de semana na sua casa e lá no vizinho seu fazendo churrasco e chega lá o Gustavo Lima. Fala para mim o que vai acontecer. Vai correr naquilo que a gente chama de boca miúda, que o Gustavo Lima está no bairro. Sim ou não, gente? Daí a pouco a frente da casa começa a encher, a rua começa a encher, tem televisão, não é? Foi isso que aconteceu. Agora, como que as pessoas ficaram sabendo disso lá? Porque as outras falaram. Então, como nós cantamos aqui que Jesus está aqui nesse lugar, então precisa que eu e você convide os amigos para virem para cá, para que eles possam ter um contato com Cristo. Bom, para que Cristo entre na vida deles e ele possa ser transformado. O verso 2 fala assim: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Então a casa encheu, começou a encher dentro da casa. As casas naquela época não eram muito grandes,
mas ao mesmo tempo elas eram espaçosas, porque elas não tinham muitas paredes, não é igual hoje, que nós separamos a nossa casa toda. Naquela época não, as casas eram mais simples. Às vezes embaixo era só uma sala e uma cozinha, dos quartos em cima, quartos muito simples, sem cama, sem criado mudo, sem nada, era só uma esteira às vezes para dormir. Então cabia gente ali na muvuca. Inclusive, junto da casa, alguns animais dormiam, que era onde tinha a manjedoura, que Jesus nasceu. A gente fica achando que Jesus nasceu lá no curral, não. Jesus não nasceu no curral, era um lugar dentro da casa, tá? É importante falar isso, porque na nossa cabeça Jesus nasceu no curral, lá no meio das bostas da vaca. Não dá, né, gente? Não há norma de higiene que permita isso, né? Então era um lugar meio dentro da casa, assim, tá? E ali começou a encher gente fora. Jesus começou então a anunciar a palavra que ele havia trazido, que é a palavra do reino, da transformação. Muito bem. Aí, o que aconteceu? Olha o verso 3. Alguns foram ter com ele e conduziram um paralítico levado por 4 homens. Eu amo esse texto, porque esse texto, gente, tem muita coisa para ensinar para nós. Então vamos lá. Vamos entender. 4 amigos pegaram o cara. E eu fico imaginando esse amigo ali. Você já viu gente que cuida de doente? Já viu? Você conhece alguém que cuida do doente? A vida inteira ali, cuida ali. A pessoa às vezes está acamada e tem alguém que cuida dele. Você já reparou que essa pessoa ela é as mãos do doente, ela é os pés do doente, e às vezes ela é até a voz do doente? Porque eu já fiz visita que eu mesmo não entendi o que o doente estava falando, a pessoa traduziu para mim. Você já passou por situação assim? E o que ele falou? Não, ele falou isso. Então a pessoa que é amiga da pessoa que está doente há muitos anos, ela é mão, pé, voz, ela é tudo. Eu fico imaginando esses amigos falar com o cara assim: vamos dar uma mão para esse cara, me ajuda a mão para esse cara. Gente, me ajuda a mão para o doente. Não, me ajuda? João. Quem falou João? João. Eu disse: João, hoje é seu dia. Nós estamos juntos aqui. E hoje nós vamos levar você lá para Nazaré. E ele vai te curar. O João, se ele falava, ele falou, se ele não falava, ele balbuciou, ele ficou lá dizendo: estamos juntos. João, segura a onda, é hoje, João. E aí virava para os caras: é hoje. Hoje nós vamos levar o João lá. Hoje nós vamos passar no meio da multidão. Hoje vai eu ser que é mais forte na frente. Às vezes eu estou maluco, as meninas num lugar muito cheio, a gente fica atrás, deixa que eu vou abrir um caminho aqui, porque é mais fácil a pessoa ficar nervosa, não querer brigar comigo, eu sou mais alto. É sério, às vezes faz isso. E aí os caras pegam, imagina os caras carregando ali o paralítico, eu não sei como eles carregavam, não sei se era de 2 em 2, com um pedaço de pau e a maca, mas a rede, né, tipo uma rede assim, porque não é maca igual hoje, né, filho? Igual a maca que entra no campo de futebol, não. Era um negócio improvisado, só tecido ali, no máximo os bambu, né? Tarima que chama, pessoal? Eu não, se o Rio Grande do Norte falou agora, hein? E aí os dois revezando, que pesavam, e chegaram e tem gente mais, vamos pra cima, irmão, vamos pra cima. Os caras decidiram, os amigos decididos, os amigos focados, na tradução de hoje, sangue nos olhos. Sim ou não? Decidido. Então vamos embora. Eles devem ter tentado entrar pela porta, não teve jeito. Aquelas casas, as casas antigamente não tinha janela não, tá, gente? Não é igual hoje. Era só uma porta. Por que não tinha janela igual hoje? Porque era questão de proteção, vento, chuva, tudo. Era bem diferente. E elas ficaram bom. Só que era muito comum as casas terem um andar de cima para secar o trigo. E geralmente as casas tinham também uma escada para acessar o trigo. Tanto que, se você lembrar os textos, fala: 2 no telhado, 1 será levado. Como é que os caras ficam no telhado? Não, não é telhado. É um lugar para eles, que muitas vezes eles dormiam lá. Porque como é muito seco, quente, às vezes eles subiram e dormiam lá relento ali mesmo. E os caras pegaram e foram embora, vão levar o João para o outro. Eu estou perdido o João andar, ele vai carregar esse cara não. Eu sou amigo dele, mas está doendo no ombro. E eles devem ter subido a escada. Chegaram, os estudiosos não sabem explicar exatamente o que eles fizeram. Porque existem casas que para você levar o trigo lá para cima para debulhar o trigo, tinha um buraco. Então alguém acha que eles podem ter ajustado aquele buraco para descer o cara, ou aberto mesmo, tipo ali umas palhas. Imagina uma casa com telhado de palha. Tiraram aquilo ali.
O importante é que eles miraram onde Jesus estava e desceram João junto de Jesus. Eu acho isso sensacional. Eu vou já tirar aqui uma das maiores lições que eu aprendi na minha vida e eu queria que você gravasse isso. Muitas vezes, talvez a maioria das vezes, a cura dos nossos dores, a resolução dos nossos problemas está nos nossos amigos. Está nos nossos irmãos. Sim ou não? Sim. Porque a cura desse cara, a transformação da história desse cara, estava na mão dos amigos. E aí eles desceram. E olha, o texto fala uma coisa aqui demais. Olha o que o texto fala aqui no versículo 5. Esse texto tem em Mateus, em Marcos e em Lucas. Em todos os três ele fala isso aqui. E Jesus, vendo-lhes a fé, curou João. João não é parte nossa, tá, gente? João não está escrito não. Jesus, vendo a fé dos amigos, verso 5, curou ele. Claro que ele tinha fé, e claro que Jesus também falou, esse cara não vou curar. Mas o texto diz que Jesus curou o amigo por causa da fé dos outros. Eu acho isso demais. Isso é demais. Por isso que nós aqui na igreja começamos uma prática esse ano de orar pelos nossos amigos. Porque muitas vezes o nosso amigo não tem fé para vencer o problema dele, mas nós temos. Muitas vezes o nosso amigo não conhece Deus o suficiente para saber que Deus pode agir na vida dele nessa área, mas nós conhecemos. Então por isso que nós queremos fazer isso pelo menos uma vez por semestre. Orar por um grupo de amigos e parentes para ver Deus mover. E quero dizer mais. Se você quiser que a gente vá na sua casa uma vez por semana, a gente vai. A gente vai lá e faz uma campanha. 7 semanas. É sério. A gente tem uma programação para isso, é super legal, chama Casa de Paz. A gente vai na sua casa para ajudar você a vencer o desafio, para orar por você toda semana, sentar junto, orar junto, se tiver um pão de queijo é bom, come um pão de queijo junto e compartilha a Bíblia e vai embora. A gente gasta ali 45 minutos, 1 hora da noite da nossa semana, mas a gente faz questão que a gente entende. A gente entende que a cura vem através dos outros. Vou contar uma história para vocês aqui. Eu nasci num lar cristão. Eu conheci a Deus na minha casa, através dos meus pais, e a vida inteira eu fui criado na igreja. Estou vendo o Caio ali, o Mateus também foi assim, o Caio também foi assim, são jovens, né? As minhas filhas, a Mari, então. E eu era um menino, uma vez, eu não sei o que a minha família estava passando, mas eu sei que nós estávamos passando um problema grave financeiro. E eu sei que a igreja se reuniu sem meu pai saber e levantou oferta entre os irmãos para ajudar a minha casa. Eu só sei disso porque naquela época usava-se cheque. Talvez alguém não sabe o que é isso, acesso à internet. Tá? Significa cheque. Coisa difícil se comunicar hoje em dia. Está difícil se comunicar hoje em dia, gente. As coisas estão mudando muito rápido. E eu me lembro que meu pai chegou em casa com uns 20 cheques, talvez, ou mais. E ele dizia assim para minha mãe: nossa, o fulano ajudou também. Eu tenho essa imagem. Nossa, olha que o ciclano também ajudou. Meu pai foi olhando pelos nomes dos cheques, os irmãos da igreja que tinham ajudado a nossa casa. E a nossa casa, presta atenção nisso, foi suprida financeiramente por causa de ofertas dos irmãos da igreja. E eles resolveram então uma dor que a gente tinha naquela época. E era uma dor muito complicada, porque lá em casa era meu pai e minha mãe, e 3 homens com a idade de 1 ano e pouquinho de diferença. E nessa época a gente era pré-adolescente, e tanto que homem come. Precisava da oferta boa para não passar fome. Ô gente, é sério, em casa o negócio era tenso. Quando ia ter festa dos meus primos, minha tia ligava para ver se a gente ia. Entendeu? Houve uma época que as pessoas perguntavam para meu pai: você tem 3 filhos? Eu falava: não, tem 3 aspiradores. É sério, meu pai falava isso. Ô gente, lá em casa um bolo nunca amanheceu. Não amanhecia. E se o bolo não acabasse na hora que ele era servido, a gente se encontrava de madrugada para comer, para não ficar sem. Meu pai gostava de goiabada com queijo. Ele escondia na geladeira para ele não ficar sem. Aí eu casei com a Lu, toda lá no leite, criada com ela e mais 2 irmãs.
Lá na casa dela, o bolo perdia. Um dia eu cheguei em casa, estava jogando bola, ela falou, eu fiz um bolo com você. Ai, irmão, que maravilha. Quando eu tinha uma coca assim, sentei, peguei aquele bolo e comi ele inteiro. A mãe ficou me olhando, escandalizada. E ela só falava assim, Kiko. Ela nem conseguia completar a frase. Eu falei, que foi, Lu? Ela falou, bolo. Ela só falava uma palavra em cada momento de aula. Eu falei, bom demais. Você comeu tudo. Vamos, mas você não fez pra mim? Kiko, você não precisa comer o bolo todo uma vez. Aí eu falei, mesmo, né? Eu não moro mais com meus irmãos. Não preciso competir, não preciso sobreviver mais, dá para viver só, né? Mas eu estou falando da experiência que eu vivi, presta atenção, eu devia ter 11 anos de idade, e até hoje eu me lembro que a dor da minha casa foi suprida pelos irmãos. Eu me lembro, e eu poderia contar outras situações aqui. Então entenda isso, muitas vezes a dor que você está passando, seja ela emocional, financeira, seja ela casamento, não importa, provavelmente a solução dela está na mão das pessoas que estão ao seu redor. Tá? Por isso a importância de a gente selecionar as pessoas com que a gente anda e ter amigos de verdade, família da fé de verdade. Muito bem. E Jesus viu a fé dos caras e curou. E curou não, presta atenção. O que Jesus falou? Primeira coisa, gente, eu acho demais. Os caras descem um paralítico na frente de Jesus. Jesus vira para o cara e fala: seus pecados estão perdoados. Quase que o cara falou assim, não era bem disso que eu estava esperando. Mas é porque nada que Jesus faz é à toa, tá? É porque na frente ali, ó, estavam os religiosos críticos de Jesus. E os caras começaram a falar, que isso? Esse cara está louco? Só um pode perdoar pecados, que é Deus, porque a Bíblia, o Velho Testamento, fala isso algumas vezes, que só o Senhor Deus pode perdoar os pecados. As pessoas não sabiam que Jesus era o Filho de Deus. E aí Jesus vira para os caras e fala: vocês estão aí questionando por que eu falei seus pecados estão perdoados? Então deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Presta atenção nessa pergunta. O que é mais fácil? Perdoar os pecados ou curar? Gente, responde para mim. O que você acha que é mais fácil? Falar seus pecados estão perdoados ou falar levantando? Por quê? Porque não tem como provar. Não tem, ninguém vai ver. Falar seus pecados estão perdoados, beleza. E aí ninguém vai falar nada. Agora, falar levantando, todo mundo ia ver. Então, realmente era mais fácil falar seus pecados estão perdoados. E Jesus falou: precisa saber que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado, então eu vou falar aqui: levanta, pega a tua cama e anda. E isso é maravilhoso, porque até agora a cama tinha o doente, agora o curado tem a cama. Tudo na história dele. Até hoje esse cara foi conhecido como paralítico. A partir de hoje ele é conhecido como curado. É João para nós. João curado no nosso contexto de hoje de manhã. Saiu daqui também é só o curado. Tá? Então, gente, isso é maravilhoso demais. Jesus demonstrou o seu poder diante dos religiosos. Agora, vamos aprender aqui uma lição. Os religiosos, no momento que não se alegraram, tiveram compaixão do doente. Aí você fala assim: que absurdo não. Nós nos tornamos assim. Hoje, a maior religião que cresce é o egocentrismo. Nós estamos buscando Deus ou qualquer outra coisa para resolver os nossos problemas. Nós perdemos a compaixão. Quando a gente está conversando com as pessoas sobre a nossa cidade, a gente vem e fala: não, Goiânia é bom demais, mas está com tanto morador de rua. Nós perdemos a compaixão. Ah, mas vai dar comida para os caras já é acostumado. Isso está certo, mas nós perdemos a compaixão. Um amigo nosso está com necessidade, bota no grupo de WhatsApp, se a gente só bota duas mãozinhas. Não faz nada, nós perdemos a compaixão. A gente parou de olhar para o outro e a gente só olha para nós. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias o amor iria esfriar. E o amor esfriar. Nós que temos o Senhor, precisamos restaurar. Nós precisamos restaurar o nosso olhar para o outro.
Porque é demonstrar para o outro que quando a gente faz algo para o outro, que a gente demonstra o nosso amor por Deus. Vou te explicar isso aqui. Jesus falou para Pedro assim: Pedro, você me ama? Você me ama, Pedro? Então apacenta. Você me ama? Cuida. Você me ama? Olha para as criancinhas. Certo? Então amar a Deus tem que ser demonstrado pelo nosso amor ao próximo. Quando eu falo eu amo a Deus, é teórico, é filosófico. Mas quando eu faço algo para o próximo, eu estou demonstrando o meu amor por Deus. Não estou nem demonstrando amor por próximo, estou demonstrando compaixão, preocupação, cuidado. Mas eu estou mostrando amor, porque amor, ele precisa ser demonstrado. Amor não é teoria, amor tem que ser demonstrado. Tá? Não adianta falar que ama e não mostrar que ama. Então, amor tem que ser demonstrado. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma declaração de amor para a Lu. Eu fiz de propósito para deixar as meninas, os velhos, tudo da sala dela com inveja. A Lu fazia faculdade, e eu sabia que aula, que turma que ela estava naquela hora. E eu, no intervalo, fui lá, você lembra disso, amor? Entrei na sua sala de aula e fiz uma declaração de amor no quadro. Peguei um X, só que eu não pus o nome dela, eu pus um código nosso. Então, quando entrou todo mundo na sala de aula, estavam todas as mulheres com inveja e nenhuma feliz. Porque eu mostrei o nome. Eu já fui bom nesse negócio, não precisa melhorar de novo, né? Olha, estou contando a coisa. Não precisa não, eu cheguei à conclusão sozinho. Muito bem, gente, muito bem. Deixa eu voltar aqui, esse cara está ficando muito caminho. Então, nós não podemos julgar esses fariseus porque a gente assim. É porque eu não programei. Se eu pegasse um ator novo no teatro e disse para o cara se vestir mal para entrar aqui agora, primeiro que nem sei se ele ia conseguir entrar no hotel, né? Eu ia ter que avisar os caras do hotel. Se ele entrasse aqui agora, nós íamos olhar para ele com compaixão ou nós íamos pensar, esse cara está no lugar errado? Né? Então, a gente precisa pensar um pouquinho. Eu quero encerrar. Te falando aqui quais tipos de pessoas que tinham nessa cena, dessa história que a gente contou. Nessa cena dessa história, tinha algumas pessoas. Tinha o povo que estava ali, porque ele tinha necessidades e Jesus estava ali exatamente para curá-los. Né? Então tinha o povo, presta atenção nessa informação, tá? Tinha o povo, tinha os religiosos, tinha o paralítico, os seus amigos e Jesus. Então eu dividi esse ambiente dessa história em 5 grupos de pessoas. O povo que estava com necessidades, os religiosos, o paralítico, os amigos do paralítico e Jesus. E agora eu quero que você pense com hoje na sua vida, tá? Porque não é, nosso estado muda. Então hoje na sua vida, você está parecendo com quem? Você está parecendo com o povo que está ali precisando do toque de Jesus. Você está parecendo com os religiosos que, vocês já entenderam? Você é o paralítico que está mal e precisa muito que Jesus mude sua vida. Ou você é como esses amigos que estão focados em ajudar o outro e estão despreocupados, porque o texto em hora nenhuma fala que esses caras estão preocupados com eles. Ou você se sente um cara top assim, que está igual a Jesus. Como você se sente? Não é, aí é que está, Anderson. Vou explicar. Todos nós, em algum momento da vida, somos esse povo que está precisando de mais ajuda, de alguém olhar por nós e está tudo certo. O errado é ser sempre. Entendeu? O cara que vem todo domingo, há 10 anos na igreja, está sempre ferrado, ele está alguma coisa errada. Por que está errado, gente? O Salmo 127, igual aqui. O Salmo 127 me ajuda muito a entender a fé, a ação de Deus e a ação do homem. Salmo 127 diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Ok?
Se o Senhor não abençoar essa construção, em vão trabalha os pedreiros. Olha o outro versículo. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente ganhastes aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. Então presta atenção, esse texto ele é claro ao dizer: tem a mão de Deus, mas tem o nosso trabalho. Deus vigia, mas tem que cuidar da segurança. Deus abençoa o trabalho, mas tem que trabalhar. Então, gente, se está a vida inteira, todo mundo só vem para a igreja porque precisa de ajuda, precisa de oração, é o crente 6 horas, tá? É o crente 6 horas. 6 horas por mim, gente? 6 horas por mim, é o crente 6 horas. Se você está a vida inteira assim, está faltando trabalho, porque Deus não falta. Está faltando você falar, cara, tem coisa na minha vida que eu tenho que arrancar, eu tenho que mudar, eu tenho que ter atitude, porque não é só Deus. Lembra que eu falei no comecinho, se você esperar só Deus agir, é passividade. Deus nos forma para nós fazermos as coisas. Amém? Então, aqui, se nós somos só como povo, que a vida inteira encontra com Jesus, que está precisando de cura, que está precisando de restauração, que está precisando de coisa, alguma coisa está errada com a gente. Alguma coisa está errada. Não, pastor, porque eu ganho pouco e o meu dinheiro não está. Está errado, você precisa rever seu orçamento. Você ganha pouco, então tira os excessos. Não, pastor, mas você não sabe. É que eu vi uma promoção de iPhone, o iPhone custava 10, eu comprei por 5. Irmão, ostentação. Se você não tem orçamento para pagar 5 mil, compra um Android. Tá? Então, tem coisa que é Deus, tem coisa que não é. Esse é o problema do povo que vive só com necessidade. Ele não está querendo fazer aquilo que compete a ele, mas está querendo que Deus faça. O paralítico é o cara que não tem como. Esse não tem como nem trabalhar. Então esse precisa de uma intervenção divina. Tem hora que nós estamos paralíticos e é o que mais da nossa vida. Aí está tudo certo. Estamos com intervenção divina. Onde amigos. Para ter os amigos que eu falar, né, gente? Sabe a boca. Você tem coragem para cara, precisa de ajuda. Porque tem gente que é orgulhoso e fica com o problema inteiro. Os religiosos, espero que a gente não seja esses. Qual o problema do religioso? O religioso preferia lutar pela religiosidade do que ter compaixão do paralítico. Ele prefere viver a imagem. Vou citar uma outra palavra conhecida, que é a palavra do samaritano. O cara estava lá arrebentado, passou o religioso e passou longe. Não, eu não posso tocar nele, tudo. Não, gente. A religião não pode nos afastar das pessoas. Agora, os amigos. Os amigos eu acho o grupo top. Por quê? Porque é o grupo que falou, cara, nós vamos mudar a vida dele. Deixa eu contar outra coisa que eu vivi como igreja uma vez. A gente pastoreava no Goiânia 2 e tinha um casalzinho na igreja, muito jovem o casal, uma gracinha, o casal e uma filhinha. E o cara, e a gente tinha um culto de manhã, e a gente lá no culto tinha as cadeiras e tinha um sofá. E de vez em quando esse cara chegava e deitava no sofá e dormia. Aí a gente acordava ele na hora do culto. Por que ele dormia? Porque ele, para sustentar a família, o único emprego que ele tinha arrumado era ser sonoplasta de uma boate gay. Cara, tadinho do cara. Além de estar num ambiente que ele não gostava de estar, não era o ambiente que ele frequentaria, era a noite inteira. Então, às vezes, ele vinha virado, ele saía do boate, pegava a filha, a esposa e ia para a igreja. Aí, ele estava todo e falei, cara, nós vamos ajudar esse cara. Tinha um irmão na igreja que trabalha com segurança. Eu chamei ele e falei, irmão, quanto que é um curso de segurança? Aí ele falou, o que, capitão? Eu não lembro, tá? Era um investimento. Aí eu reuni os homens da igreja. A Alexandre estava lá nessa época, não? Eu reuni os homens da igreja. E falei, irmão, o cara falou, ele é sonoplasta de uma boate gay. Além disso, ele trabalha a noite inteira. Eu vi o preço do curso é tanto. Eu queria que cada um de nós desse um pouco, vamos pagar esse curso para ele, igual nós pagamos. Esse cara fez o curso de segurança. Antes de terminar o curso, ele já arrumou emprego. Saiu do emprego anterior. Começou a trabalhar no emprego de dia, a ter plano de saúde, tinha de alimentação, já começou a melhorar a situação em família. Depois ele mesmo já começou a fazer cursos lá dentro
E aí ele foi crescendo, porque você sabe que curso que esse ramo de segurança é assim. Você vai fazendo curso até chegar ao nível de transportar carga perigosa, transportar dinheiro, você vai fazendo curso de arma e tal. Ok, pronto. Anos depois a gente está fazendo uma caminhada lá no Parque do Goiânia 2. Encosta um carro do meu lado assim, desce ele e a esposa. Ei, pastor Kiko, olha aqui, a gente queria te agradecer. Porque hoje a gente só tem esse carro, porque lá atrás você e os irmãos da igreja juntaram e pagaram o curso de segurança que eu trabalho até hoje, mas eu cresci, eu fiz novos cursos e Deus nos prosperou e a nossa casa hoje, irmãos, são os amigos. Esses são os amigos. A gente nem viu o que esse cara fez do dinheiro, mas a gente viu depois, eu pude ver. Não, além de tudo, além de ter sido maravilhoso ajudar no passado, houve uma coisa maravilhosa que a gente também perdeu, que é a gratidão. Eles chegaram para nós com um coração tão grato que salvou minha semana. Eu falei, caramba, que maravilha, né? Que maravilha uma pessoa que reconhece, não que eu fiz, porque no filho eu fui vários amigos, vários irmãos que fizeram. Então, assim, você está vendo, a igreja, ela é um fator de transformação muito forte para você. Né? E por último, Anderson, sabe por quê que a gente precisa entender que talvez nessa cena a gente pode ser Jesus? Ai, que heresia, não, entendeu tudo. Jesus estava na terra nessa época e Jesus tinha um limite geográfico. Está vendo ou não? Ele só curava onde ele estava. Jerusalém, ali, Cafarnaum, tá. Quando Jesus morreu, foi para o céu, ele mandou quem? Espírito Santo. Agora, é o Espírito Santo que faz sozinho? Não. O Espírito Santo se move nessa terra através de quem? Nós não somos Jesus antes, mas nós somos as mãos que Jesus usa. Nós somos os pés que Jesus usa. Nós somos as bocas que Jesus usa. Então, hoje, para o Senhor Jesus agir na terra, somos nós. Então, quando fala que nós somos cristãos, são pequenos cristos. Né? Então, não é que nós somos Jesus, mas é que hoje, Jesus... Oi? Eu estou falando da voz dela, parece uma dela. Demais, não é só a voz não. Jeito, gostoso, é muito engraçado. A família é muito parecida. Parece que era linda e tal. Porque você está do meu lado e tá a voz do seu lado, né? Então, Anderson, às vezes você está numa fase tão top da vida, maduro em Deus, que você só está ajudando os outros, você está sendo como Jesus nessa terra, está tudo certo. Não estamos falando que nenhuma heresia, não. Amém. E eu vou terminar contando uma história que eu já contei 300 vezes, mas eu amo essa história. Um dia, há muitos anos, eu ganhei um CD de pagode. Gosto? Não. Nossa, não é meu estilo. Eu sou da geração rock and roll. Tá? Cresci em Brasília, gente. Década de 80, eu cresci em Brasília. Então, eu gosto de rock. Mas como eu ganhei o CD de presente, eu tinha que ouvir todo, você sabe. Você ganha, e depois você encontra a pessoa de novo. Aí vai falar. Aí, gostou, né? É. Aí eu ouvi o CD todo. Gostei? Não. Mas a última faixa mudou minha vida. Mudou minha vida. Porque o cara no CD falava assim, que os pastores da igreja dele iam para Israel. E ele começou a falar com Deus e falar, Senhor, ele começou a orar, Senhor, toca no coração dos pastores que eles levam para Israel. E ele começou a rolando lera com Deus. Ele falou, Senhor, eu carrego a mala deles, eu cuido deles, eu faço isso. Porque aí ele começou a melhorar o argumento. Ele falou, Senhor, porque é bom demais andar onde você andou. Bom demais, Jesus, sentir o cheiro que você sentia, ver as coisas que você via. Nossa, assim, ver as pessoas, as comidas que você via. E aí ele disse que Deus começou a falar com ele. Falou, olha, melhor do que você andar onde eu andei é através de você eu andar onde eu nunca fui. É através de você eu falar com pessoas que eu nunca falei. Eu tocar pessoas que eu nunca toquei. E é isso. Tem momentos que nós somos paralíticos, mas isso tem que ser temporário. E para isso ser temporário, nós precisamos encarar o problema. Nós precisamos encarar as nossas dificuldades e pedir ajuda, seja essa ajuda qual for. Nós precisamos ter essa capacidade. Eu estou com um problema, eu preciso de ajuda.
Eu já fiz isso na minha vida, há uns mais de 10 anos. Eu falei, cara, eu preciso de terapia, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Eu fui fazer terapia, foi muito bom para mim, melhorou muito a minha vida, mas eu tive que reconhecer que eu precisava de ajuda. Eu tive que descer ali do pedestal do orgulho. Eu já era um líder, já era pastor, já era conhecido, e eu precisei de ajuda. Então nós podemos ser o paralítico, podemos ser o povo que está ali, mas isso precisa ser temporário na nossa vida. Nós precisamos encarar as nossas dificuldades. Amém? Quero que a gente ore. Antes da gente orar, um dos desafios, lá em casa nós convertemos problema para desafio, tá? Mas não tem problema lá em casa, tem desafio. É igual inveja, eu não sinto inveja, eu sinto admiração pelas coisas que os outros têm. Uau! Mas problema para desafio é bom, né? E não tem problema, desafios. E ontem, eu, a Lu e as meninas passamos aqui no hotel, porque elas não tinham visto a sala ainda, eu que vim e tal. Aí eu e a Lana, e aí viemos, aí tinha um evento aqui, a gente saiu, foi tomar um café e voltamos, o evento já tinha acabado, quando a gente chegou, já estamos aqui, vamos arrumar a sala, porque estava várias mesas, né? Aí nós arrumamos a sala tudo pro lado de lá, depois mudando pro lado de cá, e passamos aqui um tempo, oramos, e aí a gente falou assim, vamos botar 30 cadeiras? Eu falei, não, aqui cabe 50 cadeiras, então vamos botar 50 cadeiras aqui, porque esse é o nosso desafio como igreja, queremos encher essa 50 cadeiras, então nós não vamos esconder o nosso desafio, nós vamos expor o nosso cara. Hoje, a nossa primeira reunião aqui, nós sabemos que temos amigos aqui que vieram por carinho, que não vão estar conosco aqui o dia a dia. Mas nós que somos aqui comprometidos com essa causa, nós temos que ter a disposição de fugir essas cadeiras. Então, eu falei, porque nós falamos, vamos por 40, se precisar por mais 10, não, vou por todas. Que nós precisamos aprender a encarar os nossos desafios e não fugir deles. Quando o Davi chegou lá no campo de batalha, que ele tinha que levar lanche para os irmãos dele. E tinha Golias lá, que estava há 40 dias xingando o povo de Deus. Então ele falou, o que é isso? Não, vou matar esse cara. Davi não correu. E eu vou te dar uma informação aqui. Vou te dar uma informação teológica. Davi era filho bastardo. Davi era provavelmente fruto de um adultério do pai dele. Vou te explicar. Davi era ruivo. Nenhum dos irmãos dele era ruivo. Os judeus são morenos. Davi era ruivo. Davi não sentava à mesa com os irmãos. Quando ele estava sentado à mesa com os profetas, onde é que Davi estava? No pasto, cuidando do ovelha. O pai passa todos os filhos e o profeta tem que perguntar: está faltando nenhum filho, não? Qual é o pai que esquece filho? Só esqueceu porque não era um filho e irmão igual. Provavelmente Davi era, a mãe de Davi provavelmente era moabita, bonita, da cor da pele. Isso é informação teológica. E se você lembrar do salmo que fala, em pecado me concebeu minha mãe, há uma linha teológica que entende que essa expressão em pecado é fruto do adultério. Então, Davi nem podia estar na guerra, porque ele não era puro, vou colocar assim. Mas foi esse cara que Deus levantou para mudar a história do povo de Israel, para se tornar o maior rei que Israel teve, que hoje, no ano de 2024, se você for lá em Israel, tem lá Hotel Rei Davi, não sei o que Rei Davi, nunca fui, vai me contar. Então, até hoje, ele é um rei reconhecido, sendo indigno aos olhos. Por quê? Qual foi a diferença da vida de Davi? Fala para mim. O que mudou a vida de Davi? Encarar o desafio. Se Davi não tivesse encarado o desafio, ele era até hoje um desconhecido pastorzinho de ovelhas. Mas quando ele encarou o desafio dele, se transformou em Deus. Então, nosso apelo aqui é: vamos encarar o nosso desafio, vamos pedir ajuda, vamos sair desse estado temporário para uma posição mais madura que o Senhor quer nos colocar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de oração. Anderson, você pega o violão aí. Eu queria que você pensasse agora nas 3 dores que hoje te afligem, tá? 3. Eu vou falar 3, porque dessas 3 deve ter alguma principal, mas 3 coisas que você fala hoje, e isso é minha dor. Quando eu falo dor, não é dor física só, tá, gente?
Vocês entendem, né? Porque essa é uma expressão muito usada hoje, né? Qual é a dor? Então aqui eu vou pedir para você orar sozinho, mas depois eu quero que a gente ore uns com os outros, porque a cura pode estar nos amigos. Por isso que nós pedimos para orar uns com os outros. Se você não ficar à vontade, não tem problema, esse ambiente é livre. Mas se você quiser, você pode até falar para a pessoa: ai, a minha dor hoje é o meu chefe, ele é endemoniado, agora vem ser promovido para o Piauí, né? Vai que lá no Piauí tem um carro de promoção para ele, né? Lá no Amazonas, onde é difícil até de viajar para cá, tá? Então eu não sei qual é a sua dor, mas eu quero que você agora ore sozinho, coloca diante de Deus, é o teu pai. Aqui que eu não sei orar, fala com ele do jeito que você sabe, quando você estiver conversando com seu pai, fala: pai, minha dor é essa, queria que o senhor pega a minha dor, toma nas suas mãos, tá? Faz a sua oração agora, fecha os seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra, porque ela abre os nossos olhos. Obrigado a Deus, porque o Senhor é aquele que toma as nossas dores nas tuas mãos. Sua palavra fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E é nesse pensamento, Senhor, que cada um agora chega na tua presença, para poder colocar diante do Senhor a dor, aquilo que aflige, os desafios, os anseios ali, que às vezes só a gente sabe, e a gente não tem coragem de falar, mas para o Senhor a gente pode falar. E Pai, nós queremos pedir que o Senhor tome isso nas tuas mãos agora, que o Senhor abra os nossos olhos e nos dê a coragem para encarar essas dores e para ir para cima delas, ó Deus, como esses amigos enfrentaram a multidão, tiveram que subir em cima da casa e colocar ali o amigo aos teus pés. Nós queremos enfrentar, ó Deus, essa jornada para chegar aos teus pés e dizer: Senhor, põe a tua mão, Senhor, põe a tua mão na minha vida, põe a tua mão nos meus problemas, põe a tua mão nos meus desafios. Eu quero, Senhor, eu quero, Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós possa viver essa experiência. Senhor, nós queremos jogar aos teus pés as nossas dores e pedir para que o Senhor transforme isso em vitória, o Senhor transforme isso em cura, o Senhor transforme isso em resolução, o Senhor transforme isso, ó Deus, em experiência de maturidade para nós. Mas nós queremos sair do estado de povo, sair do estado do paralítico e caminhar, ó Deus, para sermos como os amigos dele, para sermos, ó Deus, as mãos, os pés e a voz